Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum e o Senhor vai nos falar usando uma imagem, a imagem da vinha que produz uvas. E as videiras só produzem, os ramos só produzem uvas se estiverem ligadas à cepa que é Jesus Cristo. Enviamos um abraço para todos aqueles que nos acompanham em casa, sobretudo os doentes e os seus familiares, neste tempo de pandemia, um tempo de dificuldades que certamente ninguém de nós teria imaginado na nossa vida. Mas o Senhor chamou-nos a esta prova e somos fortes. Temos o Espírito de Deus e vamos enfrentá-lo. Celebramos a Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma comunidade criada pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício, pela entrega e também pela identificação com o projeto de Jesus Cristo dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E louvamos o Senhor por isso. Sobretudo neste dia em que deveríamos celebrar, mas porque é domingo, é mais importante a celebração do domingo, São Francisco de Assis. O dia 4 de outubro, todos os anos, é dedicado a São Francisco de Assis. Nós hoje, porque é domingo, como sabemos que é a tradição da Igreja, ao domingo não celebramos. Mas vamos recordá-lo, vamos lembrá-lo, até porque o Papa, que o Pedro da atual escolheu o nome de Francisco pela primeira vez na história. Portanto, o nosso tempo é um tempo de realçar a humildade, a pobreza e o espírito franciscano. Vamos então tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de beijos que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vou cantar em nome do meu amigo, um cântico de amor à sua vinha. O meu amigo possuía uma vinha numa fértil colina. Lavrou-a, limpou-a das pedras, plantou-a de cepas escolhidas. No meio dela ergueu uma torre e escreveu num lugar. Esperava que viesse a dar uvas, mas ela só produzia agraços. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer à minha vinha que não tivesse feito? E quando eu esperava que viesse a dar uvas, apenas produzia graços.
Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha. Vou tirar a vedação e será devastada. Vou domir-lhe o muro e será espezinhada. Farei dela um terreno deserto. Não voltará a ser podada nem cavada. E nela crescerão silvas e espinheiros. E hei de mandar as nuvens sobre ela, não deixam cair chuva. A vinha do Senhor do universo é a casa de Israel. Os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele esperava retidão e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de horror. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, levantou uma torre, depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Matemo-lo e ficaremos com a sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles vinhateiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhe Jesus: nunca leste na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Tudo isto veio do Senhor e é admirável a nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus
e dado a um povo que produza os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo em que os olhos da Igreja estão voltados para Assis, por várias razões. A primeira, porque hoje é o dia de São Francisco de Assis, e também por causa da novidade com o jovem que vai ser declarado santo, Carlo Acutis, com 15 anos, um amor tremendo à Eucaristia, e cujo corpo foi encontrado não totalmente incorrupto, mas muito incorrupto, e que está, portanto, era um jovem que falava, que fazia catequese, com 15 anos, a outros jovens da internet, vai ser, em princípio, o padroeiro da internet, e os olhos do mundo católico estão todos voltados para Assis. Eu gostaria de começar as minhas palavras por saudar as famílias, sobretudo dos irmãos que foram partindo ao longo desta semana, ao longo dos anos da nossa comunidade. Em 1980, José Raposo. Em 91, Maria Ribeiro. Em 95, José Marques Oliveira. Em 98, Leonardo João Falcão. Em 2002, João Vieira. Em 2005, Manuel Barbosa. Em 2008, Juvenália Fernanda Costa. Em 2012, José Ferreira Seridónio. Pronto, saudamos as famílias e rezamos aos nossos irmãos, porque, como vós vos lembrais, todos eles viveram empenhados e dando testemunho, como puderam, como souberam, como foram capazes de se identificar com Cristo na vida. Portanto, nós lembramos ao Senhor, e nas nossas paróquias que são de imigrantes e que muito mais incógnitas já, nós confiamos e damos louvor a Deus pela vida destes nossos irmãos e, sobretudo, a ação de graças. As leituras de hoje, a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7, e o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, expõe diante dos nossos olhos uma das imagens mais queridas da Sagrada Escritura, a figura da videira. É uma das imagens que mais expostas na Sagrada Escritura. Isaías no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, e completou o sentido da videira. Na Sagrada Escritura, o pão representa tudo aquilo de que o homem tem necessidade para a sua vida cotidiana. Quando na Sagrada Escritura se fala de pão, fala-se de tudo aquilo que o homem precisa para a sua vida. Quando se fala de água, a água dá fertilidade à terra. É o dom fundamental que torna possível a vida, e por isso o batismo. Jesus foi batizado e com a água nos tornamos herdeiros da vida. O vinho, por sua vez, exprime a excelência da criação. Dá-nos a festa em que ultrapassamos os limites do cotidiano. O vinho alegra o coração, diz o Salmo. Assim o vinho e com ele a videira tornaram-se imagem também do dom de amor, em que podemos fazer alguma experiência do sabor divino. Nós sabemos, por exemplo, a cultura, a cultura é aquilo que vivemos todos os dias. Na nossa cultura, o vinho faz parte da festa. Um almoço sem vinho, na nossa cultura, não tem sentido.
não tem significado. Já haverá um ou outro que já bebe Coca-Cola, não é o meu caso, não bebo se não tiver vinho. Mas pronto, mas o vinho faz parte, e quando nós bebemos um pedaço de vinho, tudo o que significa o convívio, a festa, a alegria, e nós sabemos disto. O povo de Israel é na Sagrada Escritura usada a imagem o povo da vinha. Israel é a vinha do Senhor. Deus escolheu o povo de Israel como a sua vinha predileta, libertou-a da escravidão do Egito, conduziu-a à terra prometida, cuidou da sua vinha, com o mesmo carinho com que o vinhateiro cuida da sua vinha, defendeu-a dos inimigos que a cercavam. Que mais podia ter feito pelo seu povo? Para que eles dessem frutos abundantes e saborosos, de fidelidade à aliança, de cumprimento fiel aos mandamentos, de amor misericordioso. Deus não falhou. Porém, muitas vezes não foi assim. Israel deu frutos amargos, desviou-se do caminho, deu uvas amargas, obras perversas, vendeu a sua consciência, rendeu-se aos choques culturais que foi encontrando ao longo da vida. O único que se manteve fiel foi Deus no seu projeto inicial. Em lugar de frutos, de justiça e de fidelidade, Israel abandonou o Senhor tantas vezes na história da salvação. Desprezou o seu Deus, virou-se para os deuses dos povos pagãos que o rodeavam, caiu na idolatria, revoltaram-se contra o dono da vinha, perseguiram e mataram muitos profetas e acabaram por matar o próprio filho unigênito, crucificando na cruz. Isto é a história de Israel. Mas o Senhor não desanima. Deus não desanima. E cria a nova vinha partindo do Filho, a Igreja Católica. Porém, as promessas de Deus permanecem. Deus não desanima no seu projeto. O projeto salvífico do Senhor não mudou. A vinha do Senhor não acabou. Foi dada a outro povo que produz os seus frutos. Ao novo Israel, Deus, à Igreja de Jesus Cristo. Esta relação tem como ponto de partida um acto de pura benevolência da parte de Deus, sem qualquer mérito da nossa parte. Nós fazemos parte desta vinha. Eu, quando olho para as obras que os imigrantes têm feito e pela fidelidade dos imigrantes católicos ao dono da vinha, ao construírem o sacrifício, mesmo desde que eu estou aqui, tantos sacrifícios que tenho visto, e não é nada fácil, o choque de culturas, tantas ideias que há por aí, tantas interferências, e agora ultimamente a grande novidade de mandarem calar. Hoje aquilo que não agrada é para calar. É uma novidade dos últimos 10 anos, mas a gente tem que ir dizendo: meu amigo, minha amiga, eu fui criado no tempo dos porquês. Eu digo isso a todos. Hoje há coisas que não se pode falar, e vós sabeis pelos meios de comunicação social, em que criou-se uma moral, 2 ou 3 temas intocáveis, e ninguém se interroga. Criámos uma geração de gente mimada, hoje no poder por toda a parte. Temos uma geração que não sabe nada da vida, muito bem preparada, dizem os políticos, mas foi mimada, não sabe nada e portanto imagina umas coisas e vá para a frente. E temos que calar todos. E há uma tentativa de calar. E nós, a Igreja continua. Temos que saber a quem somos fiéis. E tantos dos nossos que se perderam neste choque. Não quer dizer que tudo aquilo que eu penso que seja correto. Muito pelo contrário. O cristão anda sempre à busca. Mas agora, não poder falar nisto, não poder falar naquilo, não poder em causa isto, não poder pôr em causa aquilo, que não se sabe porquê, por amor de Deus. Uma sociedade terrivelmente chata, aborrecida, enfadonha, maçadora, incómoda,
Mas o Senhor continua a guiar a sua vinha. E como eu disse, este fim de semana estão voltados para Assis todos os olhares dos católicos. São Francisco de Assis, que nasceu no ano 1182 e só viveu 44 anos. Nunca quis ser sacerdote. O nosso Santo António, com aquela história toda de ir para Marrocos, depois de adoecer e querer voltar a Lisboa para se tratar, mas o barco com uma tempestade foi levado para a costa para as costas de Itália, e como Santo Francisco não tinha grande preparação académica, e o nosso Santo António estava muito bem preparado, preparou-se em Coimbra, ficou ele na formação dos frades, mas São Francisco nunca quis ser sacerdote, foi sempre leigo, frade. E agora é esta história do Carlos Acutis, um miúdo que nasce em 1991, morreu em 2006, filho de uns pais católicos que iam à igreja só nas festas de batismo, só nas festas de casamentos, nos federais. A mãe é que diz, a mãe tem, não sei se terá 50 anos. E o miúdo, como era uma família abastada, tinha uma funcionária polaca. E como nós sabemos o que é que os polacos sofreram, e como uma festa estrondosa, e incutiu naquele miúdo, no Carlos Acutis, um amor à Eucaristia, que aos 7 anos ele pediu para receber a primeira comunhão. Sem os pais se preocuparem muito. Isto é o testemunho que a mãe e o pai dizem. Entretanto, a partir da primeira comunhão, todos os dias a Eucaristia. E depois era uma personalidade muito forte, muito esperto, sobretudo na internet, que era o curso que ele queria seguir. E na internet escreveu coisas para os outros jovens da idade dele tremenda, a dizer: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Tu só tens uma coisa a pedir a Deus. Dizia um miúdo para os outros miúdos: tu só tens uma coisa a pedir a Deus, a ser santo. Não tens mais nada que pedir. E agora descobriu-se o seu corpo. Não há uma polémica, porque a beleza que está exposta, portanto a cara tem algo de cera para não ferir, porque a pele daqueles que têm este dom de ficarem corruptos fica demasiadamente escura e choca. Há uma santa qualquer coisa da Cássia que está ao natural e choca muito. Mas portanto aquela beleza é uma capazinha de cera, mas está lá ele. Há outro São Francisco Xavier, que é português, que foi para a Índia e é considerado o Paulo da Índia. Fez um trabalho extraordinário, e numa viagem que ia para o Japão, porque ele fundava comunidades, ia-se a dirigir ao Japão, mas não chegou ao Japão, morreu na viagem. E as viagens levavam muito tempo, com os barcos, com os ventos, as caravelas, as nossas caravelas portuguesas. Morreu, e os portugueses vão saber que a tradição é colocar cal para que o corpo se desfaça. E São Francisco Xavier, cheio de cal, quando chegou ao Japão, estava intacto. E foi aí que os japoneses se interrogaram: o que é que se passa? Nunca tinham visto nada daquilo. E aí começou a evangelização do Japão com o corpo de São Francisco Xavier. Porque eles não perceberam o que é isto. Foi uma novidade. E o cristianismo entrou no Oriente por causa daquele choque que aquele povo teve, e pelo testemunho de verem-se, porque a cal destrói por completo. E São Francisco Xavier estava intocável, e os japoneses não perceberam, não conseguiram entender
não conseguiram compreender. Vamos então neste dia fazer o nosso ato de fé e sobretudo não desanimarmos, porque o dono da vinha não desanima. Nós é que nos separamos da cepa. Deus enviou o seu Filho. Nós ali na Capela da Assunção de Cristo andamos a construir um confessionário. E eu sei que isto choca. A mim já alguém me veio dizer: Sr. Padre, isto agora ainda há confissões. De alguém da nossa comunidade. Ainda há confissões. A gente sabe que as coisas não estão na moda. Mas aqui, então, não estou a dizer para se irem confessar. Eu estou a dizer, com aquele confessionário que eu quero que tenha muita luz, que é só o símbolo da luz, que há um sacramento que nós estamos deitados para o lixo. Só isso. Agora cada um ouve a voz de Deus ou não. Agora, atrás de modas, atrás de coisas, porque hoje na igreja a gente tem que também estar e ouvir. Hoje na igreja há um movimento de leigos que acusa os padres e os bispos das décadas anteriores, prejudicar com imagens que não são verdadeiras, que não são corretas, e que puseram a confissão completamente num aspecto que não existe. Ninguém se interroga. E nós precisamos de limpar a alma, pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida. Eu, como sacerdote, às vezes, quando é na hora, quando me chamam para dar a Santa Unção, o Sacramento dos Doentes, e às vezes não tenho capacidade de fazer a proposta. Tenho medo. Mas eu não tenho que ter medo. Então, mas já houve aqui da nossa comunidade gente que me telefonou, fui dar o sacramento e estava para me vir embora, no hospital, da nossa comunidade. E eu estava para sair e ele pergunta assim à família: então e a confissão? Aquilo foi como uma bofatada tão grande que eu recebesse. E a família saiu. Eu não percebi uma palavra. Porque aquilo foi às 8h30, 9h, e veio a falecer às 11. E então a confissão? Eu não percebi uma palavra. Agora sei que se confessou. Sei que se confessou. Isto é o testemunho que nós... Eu podia estar aqui o dia todo a contar-vos histórias assim parecidas com esta, mas isto foi na comunidade de Kingston, de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, do Ontário, Canadá. Foi aqui. Um irmão nosso. E nós às vezes não andamos distraídos. Andamos preocupados com modernismos, com ideias que não se sabe de quem, de gente que não tem nada. Deixamos-nos guiar por cegos. E esta corrente que acusa os padres e bispos, eu não sei se não tem muita razão. Sobretudo nos Estados Unidos e aqui no Canadá. Na Europa aquilo anda tão confuso que eu não percebo nada daquilo. Mas aqui nos Estados Unidos e no Canadá e um pouco pelo mundo, vai havendo um ou outro grupo que se está a interrogar e que está a pensar, e que louvado seja o Senhor, porque nós temos que ser como este Carlo Acutis, um bebezinho, e portanto nós rogamos por ele. E hoje voltamos também o nosso olhar para Assis e pedimos a Deus que no dia 10 ele vai ser declarado beato, com a presença dos pais no altar, o que não é muito comum na história da Igreja, porque às vezes leva muito tempo a encontrar-se um milagre. Depois falaremos no milagre, num dos milagres, e por acaso foi no Brasil, no milagre que a Igreja aceita, que a ciência aceita como milagre, e para o Carlos Acutis ser elevado ao céu. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é verdade glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio no Irmãos e irmãs unidos a Cristo, como as vides ligadas à cepa que as faz viver, peçamos ao Senhor a graça de dar fruto abundante, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos da nossa diocese, para que sejam verdadeiros, justos e puros, e ponham em prática o que escutaram na palavra, oremos ao Senhor. Pelos governantes dos países mais poderosos, para que assegurem a paz entre as nações e edifiquem um mundo novo aberto a Cristo, oremos ao Senhor. Pelo povo de Israel, vinha de Deus, plantada de cepas escolhidas, para que descubra em Jesus o Salvador. Oremos ao Senhor. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias. Oremos ao Senhor. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o Espírito Santo nos ensine a orar, a suplicar e a dar graças, oremos ao Senhor. Rezamos por todos os jovens e crianças, sobretudo para que olhem por um exemplo do Carlo Acutis, que está sepultado em Assis, porque a família é oriunda de Assis, apesar de não ter vivido em Assis, e ele, o seu exemplo era São Francisco de Assis, e por isso é que está em Assis, e por isso é que tem ligação a Assis. E vamos rezar por todos os jovens, através da internet, que era o meio com que ele ligava-se com os outros jovens. Procurem conhecer este jovem, este santo, que vai ser santo, declarado santo em breve. Senhor Deus do universo, olhai dos céus e vede esta vinha que a vossa mão direita plantou, e fazei-nos encontrar na Eucaristia a seiva que nos faz produzir frutos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva, proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou-se o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Maico Maola e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade e às nossas famílias e adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que a comunhão corra como tem decorrido, e muito obrigado, porque tem decorrido muito bem. Portanto, vimos pelo fundo e saímos pelos lados, como temos feito, e as pessoas do fundo e dos lados façam favor de ser os primeiros.
No próximo fim de semana já teremos o altar de Nossa Senhora construído ali na Capela de Santo Cristo, porque estamos em tempo de pandemia, até por causa das velas e por causa da entrada e saída, portanto que ficará até 12 e 13, que será na outra semana, mas no próximo fim de semana penso que já estará o altar ali construído para nós honrarmos Maria, que este seria o 40º ano, 40 anos da inauguração da nossa igreja, mas a festa de Nossa Senhora de Fátima, como sabeis, realiza-se em Kingston desde 1963, foi quando chegou em maio em 1963, portanto, e a nossa imagem, a veneração de Nossa Senhora de Fátima, que vem desde 1963, mas este ano seria os 40 anos da inauguração da nossa igreja e não podemos fazer por causa da pandemia. Vamos venerar Maria neste 12 e 13 de outubro da melhor forma, continuaremos a fazer as transmissões e a presença, se vierdes e honrar Maria, agradecemos. Teremos um pequeno altar, Nossa Senhora, onde faremos a oração da manhã e a oração da noite, o terço transmitido. E eu continuo a pedir, se puderem inscrever-se, que é para nós sabermos se há interesse ou não, mesmo quem está-nos a seguir em casa. Então, vamos terminar e desejo a todos bom domingo e boa semana. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como sabeis, continuamos com a missa em inglês, damos graças a Deus por isso, e eu espero que faleis disso àqueles que só falam inglês. Portanto, temos muitos lugares, eu sei que há alguns problemas em algumas comunidades para vir à missa. Na nossa não temos, por enquanto, não temos tido grandes problemas. Pronto, nesta missa está mais ou menos cheia, mas nas outras, agora às 11 e às 6 da tarde não está, mas agradeço que faleis e pronto, vamos viver o melhor que pudermos, o 12 e o 13 de maio.